E Fala, aí, Rafa? turma! E aí, Zé? Beleza? Beleza? Bom, começar do começo, mandar um abração pro Léo, que não está aqui conosco hoje, porque tá no... É, a gente tem tido, entrou naquela fase, né? Tem uma fase que a gente não consegue gravar os três. Mas o importante é a gente manter a frequência aqui, né? E eu É, faz parte. queria, eu queria mandar um abraço especial para três pessoas que me pararam no Congresso de Montevidéu, dizendo que escutam Delirium. Três brasileiras. Uma é a Daniele, a outra é a Aline e a outra é a Carla. Um grande beijo para vocês, obrigado por acompanhar o Delirium e fiquei surpreso de ter sido reconhecido. A Carla falou assim: você sabe que eu não sabia quem era você, e aí você fez uma pergunta, a hora que eu escutei sua voz, eu falei, meu, eu escuto esse cara. Aí ela me parou e viu que eu era o Rafa do Delirium. Legal, né? É, legal, Aí, legal. é o maior podcast do Brasil, de tema junguiano, segundo É eu. isso aí. Cara, Segundo nós, né? Que a gente concordou, né? O Léo não falou nada, acho, mas eu concordei, né? Assim. Cara, mas eu acho que é mesmo. Teve pessoas que corroboraram. Falaram assim, cara, mas tem outros podcasts. Inclusive, depois do Delírio surgiu um monte de outros podcasts junguianos. Quem sabe para estabelecer uma guerra por ocupação desse local dos podcasts. Foi Ai, ai. uma boa conexão que eu fiz para o tema da nossa fala Foi, de hoje, foi. né? Fala. É, não, eu tô incomodado com isso aí, cara. Desde que começou, bom, enfim. É que quando rolou há 600 e tantos dias atrás, né? Que começou a guerra Da Ucrânia. na Ucrânia, né? Que não é da Uhum. Ucrânia, né? É, É não é da na Ucrânia, Ucrânia é essa na guerra, Ucrânia. né? Uhum. Essa guerra da Rússia, né? Na Ucrânia. Uhum. Não que eu esteja do lado da Ucrânia, que é muito mais complexo do que isso, né? A gente vai Claro, falar um claro. pouco disso hoje, né? Aí a gente é bombardeado por informações, notícias, né? Assim, mas dá um mal-estar danado, né? E aí começou agora essa merda aí lá, na faixa de Gaza. E, cara, mas essa semana especialmente o que me deixou mal, assim, foi a história lá nos Estados Unidos, não sei se você viu isso, do cara que esfaqueou um menino de 6 anos de idade, se eu não me engano, porque o menino é palestino. Nossa, isso eu não vi não, cara. Não vi. Esfaqueou o menino e a mãe. Foi preso, o menino morreu e a mãe tá hospitalizada. Coisa horrorosa, cara. É, cara, é. E aí, que é isso, né? Assim, a gente fica com um mal-estar do caralho. Eu tava discutindo isso conversando, né? Com uma cliente hoje de manhã sobre isso e assim, é, eu acho que de vez em quando a gente precisa de uma defesa psíquica, porque senão a gente não consegue fazer o que precisa ser feito, né? Assim, então precisa de uma certa cisão aí. Mas tá errado não ficar indignado, né, cara? Tá errado, assim. Se você não sente nada na hora que você escuta um negócio desse ou que você lê um negócio desse, cara, você tem um pezinho na psicopatia, assim, porque é, enfim, fala aí, vai. Eu tô mal mesmo com isso assim. Cara, que me deixa bastante. é, assim, eu sei que minha fala é bastante senso comum até, mas o que me deixa bastante alarmado é quando você tem civis envolvidos. Não que o fato de. Como se civis fossem humanos e militares não, né? Não é isso que eu tô falando, lógico. Mas sabe aquela coisa de você estar na sua casa cozinhando arroz, e vem um míssil, assim, não faz sentido nenhum, né? Então, caso vocês não saibam ainda do que a gente está falando, gente, nós estamos delirando aqui sobre a guerra. E não delirando sobre a guerra que está rolando na Ucrânia ou da guerra que está rolando lá na faixa de Gaza, Israel. Não literalmente sobre essas guerras, mas calha que a gente tem duas guerras expressivas, e lembrando que não são as únicas em andamento na Terra, mas essas duas acabam tendo um destaque, e é interessante até a gente trazer um pouco da perspectiva comunicacional disso, né?
porque são países que têm relevância econômica e política para o globo. Então, uma coisa é você ter uma guerra no Haiti, outra coisa é você ter uma guerra em Israel, na Ucrânia. E eu não estou falando isso porque, de fato, as pessoas de Israel, da Ucrânia, são mais importantes que o do Haiti. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da questão sociopolítica, econômico-política, e como isso acaba vindo para a construção midiática do processo de noticiamento dessas guerras, né? E isso cria também uma ideia em torno delas que enviesa até a nossa capacidade de ter crítica de maneira mais ampla sobre essas imagens, né? Diga aí, Zé. Ah, não, claro, acho que a gente vai ampliar e delirar e dar uma viajada nisso, né? Assim, nisso, né? Nas diferentes guerras do ponto de vista concreto, mas também, né? Das guerras simbólicas, enfim, das guerras ideais, idealísticas, sei lá como é que fala isso assim, né? Mas enfim, tem muitas guerras diferentes. Mas, cara, quando você fala do negócio do civil, né? Da morte de civis, fiquei pensando aqui, assim. Minha frase depende de quem está falando, né? Assim, eu acho que fica muito claro o que eu quero dizer com a seguinte frase: o que ganha a guerra é matar civil, bicho. Tipo, é muito louco pensar isso, mas apesar de da gente pensar o contrário o tempo inteiro, né? Assim, tá errado, tá errado, tá errado, do ponto de vista estratégico dos caras, se você pensar na Segunda Guerra Mundial, cara. Por que acabou? Assim, pelo menos, né, assim, já estava acabando pelo menos uma parte da guerra com relação né, a ameaça nazista. Mas, assim, a parte da guerra que dizia respeito aos Estados Unidos e Japão acabou com os caras matando 80 mil civis, né, assim, jogando bomba atômica no meio de uma cidade, né, duas, né, em Hiroshima e Nagasaki. Mas antes disso, os bombardeios de Tóquio mataram quase 100 mil civis, mais do que as duas bombas atômicas juntas. É claro que assim, no primeiro momento, porque depois tem, né, todo mundo que morre por decorrência, né, é, da radiação e tal. Mas os bombardeios de Tóquio mataram, sei lá, 80 mil, 90 mil civis no meio da cidade. Assim. Foi isso que acabou com a guerra. A gente vai destruir o seu país inteiro. A gente não vai acabar com o seu poderio militar. A gente vai matar todo mundo. É essa a ameaça, né? É uma merda, né? E quando a gente pensa também ainda na Segunda Guerra Mundial, o que a Alemanha fazia basicamente era matar civis, né? Quando a gente pensa nos judeus ali, né? Então, é, tudo bem que nesse núcleo da guerra, a contenção da Alemanha se deu de uma maneira diferente, não Rússia, Estados Unidos e França, né, acabaram por conter mesmo, né, o avanço da Alemanha, né, talvez foi resolvido mais militarmente essa questão, me parece. Mas na paralela, os Estados Unidos estava ali jogando bomba em Hiroshima e Nagasaki, né? Hum. Mas também não sou E a gente especialista não pode esquecer eu falo. o papel da Rússia, né? É, Sim. eu acho isso muito louco pensar nisso, porque aí a gente já vai entrando nesses meandros de complexidade, porque não fosse a Rússia foi, né, quem infligiu a primeira grande derrota da Alemanha. Né? Os caras tentaram entrar e assim eles tinham uma estratégia incrível, assim, eles fizeram uma estratégia incrível para deixar os caras entrarem e dizimarem os alemães nazistas, né? Assim, e retomar toda o território russo, né? Assim, e foi a primeira grande derrota, né? Assim, sofreram outras, mas a primeira grande, aqui realmente magoou, né? Uhum. Assim, o orgulho nazista foi essa. Então os caras tiveram um papel fundamental, né? Muito E doido, a né? própria tomada de Berlim, né? Quando a ocupação de Berlim foi feita em conjunto com Rússia e Estados Unidos, o que originaria depois até o muro de Berlim, né, entre o lado capitalista e o lado comunista, né? É. Que muita gente assim, pensa que o Muro de Berlim nasceu na Segunda Guerra. Não, na verdade ele foi colocado, se eu não me engano, em 1969, se eu não me engano, foi isso.
e depois ele caiu em 1989. Acho que são esses anos. Se eu tiver errado, me perdoem, mas o Google vai saber isso precisamente. Foi durante a Guerra Fria, né? Durante a Guerra Fria, sim. É, Agora, é interessante a gente pensar aqui sobre o que é essa guerra em campo simbólico, né, Zé? sim, vamos trazer para cá. E aí eu Ou tava. vamos mandar para lá. Eu vou É, mandar para lá. Eu tava. E como essa guerra ela acontece em vários locais, né? E no campo simbólico. E aí eu tava pensando aqui, quando a gente pensou em falar desse tema, né? Duas, duas falas aqui que me ocorreram, né? Uma é lá do 1984. Eu não vou lembrar das três frases, né? Que são três frases importantes lá do livro. Uma delas é guerra é paz, a outra é liberdade é escravidão, e a terceira que eu não lembro, acho que é estupidez é glória. Se eu não me engano, é isso. Você já leu, hum, Zé, o 1984? já. Mas eu não lembro, não. Eu já li, mas muito É. tempo. Mas, de qualquer forma, essa coisa, né? Guerra é paz. O que estava por trás disso? Estava por trás uma ideia de que, à medida que você mantém um estado latente de guerra, você consegue a garantia da paz. É mais ou menos é isso que está no cerne da Eurásia, que é um território fictício, peronomútil, do livro 1984, que foi escrito em 1950, pensando num livro futurista. E é interessante como o George Orwell acertou em muitas coisas, que ele dizia que teria uma câmera na casa de todo mundo filmando as pessoas. Ele só errou por alguns milímetros de distância, que em vez de ter uma câmera na casa filmando as pessoas, tem um celular na mão de cada pessoa, filmando não só nas Ah, mas, casas. mas eu acho que vai chegar lá. Eu acho que vai chegar. Calma, calma. É, Calma, ele calma, quis calma que vai rolar. antecipar muito, né? Não, não, vai rolar, vai rolar. É interessante. E aí, outro texto que eu pensei, um pouco mais junguiano, ou arquetípico, ou simbólico, é o texto do James Hillman, no livro Cidade e Alma. E lembrando que esse livro Cidade e Alma é um livro que não existe em outros idiomas, pelo menos não enquanto livro. É curioso isso, porque são textos que o Hillman publicou no idioma original, em inglês, e aí um grupo de brasileiros pegaram esses textos, organizaram, colocaram num livro só, traduziram e lançaram, né? Então não quer dizer que os textos não existam no original, mas nesta organização de livro, desta maneira, só existe em português. E aí é interessante como ele coloca aqui a ideia da guerra, porque tem um capítulo que se chama Guerras, Armas, Ares e Marte. E esse livro é um compilado de capítulos, né? Você pode até ler o capítulo 8, depois ler o capítulo 2, que não vai fazer diferença, né? Mas o capítulo 8 que ele fala sobre a guerra. E aí, olha que interessante, no terceiro parágrafo, eu acho que. Não, o segundo parágrafo eu já vou começar lendo aqui, porque eu acho que vale a pena mencionar. Ele diz o seguinte: ele descreve uma cena de guerra, enfim. Aí ele vai dizer o seguinte: essa cena representa o meu tema, o amor da guerra. O amor na guerra e pela guerra. É mais do que minha vida, um amor que evoca um Deus, que é protegido por um Deus e fomentado num campo de batalha. Uma parte devastada da terra que se torna sagrada por esta devastação. Aí ele continua: acredito que não podemos jamais falar mais profundamente de paz ou desarmamento a menos que penetremos nesse amor da guerra, a menos que entremos no estado marcial da alma. Não podemos compreender sua atração. Esse estado especial deve ser penetrado ritualisticamente. Devemos ser induzidos e a guerra deve ser declarada, né? Induzidos entre aspas e declarado entre aspas, como alguém é declarado insano, casado ou falido. Assim, tentaremos agora, entre aspas, ir à guerra, porque esse é um princípio do método psicológico. Qualquer fenômeno, para ser entendido, deve ser imaginado com empatia. Para conhecer a guerra, devemos entrar no seu amor.
Nenhum fenômeno psíquico pode ser verdadeiramente desalojado da sua rigidez, ao menos que primeiro desloquemos a imaginação para o seu âmago. Eu acho espetacular, né? Quando ele traz a guerra Demais, né? para Ah, ser, para ser apreciada, e essa guerra interna, né? é. Ele faz, rápido, nota de rodapé, ele faz a mesma coisa com suicídio, né? Mas Sim, sim. era só, né? É, porque é isso que ele faz, né? Assim, uma das coisas que o Irmão faz que é legal. Ele faz a Uhum. gente deslocar, eu acho legal essa expressão que ele usa aí, né? Deslocar isso para a imaginação, né? Deslocar isso para o mundo imaginal. E talvez, eu não sei se todo mundo tem clareza, mas vale a pena mencionar que ele coloca aqui: guerras, armas, Ares e Marte. É, porque o deus Ares, na mitologia grega, é o deus da guerra, e a gente tem um correspondente na mitologia romana, que é o deus Marte, também deus da guerra. E é a palavra Marte que vai gerar a palavra marcial. E aí isso chega no José Luiz Balestrini Júnior, que é um artista marcial. Artes marciais. É, essa eu nunca contei, né? Que meu nome era para ser Márcio. Né? Eu nunca contei aqui no Delírio. Aí eu contei uma vez isso na sessão pro Val, e ele falou assim, eu falei, né? Ah, meu nome, né? Antes de meus pais decidirem que ia ser o nome do meu pai, né? José Uhum. também, depois eu tenho o Júnior, né? Falei, era para ser Márcio. Aí ele fez assim, ué, mas faz muito sentido, né? Aí eu, na hora, eu me toquei, né? Eu me toquei. Eu falei, mas como assim? Aí ele, ué, você não é mestre de Kung Fu? Aí eu, cara, é verdade, né? É. E o Jung fala disso, né? Ele fala de como o nome é um evento, a escolha do nome é um evento sincronístico, né? É. Não quer dizer, isso também é interessante, não quer dizer que a escolha do nome interfere no destino do indivíduo, quer dizer que as duas coisas estão conectadas sincronisticamente. Pode ser que o destino do indivíduo tenha, né, influenciado na escolha do nome, porque é isso que é uma sincronicidade, né? A gente não sabe de que lado que a coisa toda começou. Mas enfim. Mas ao mesmo tempo José é legal também, né? Porque José, não o José pai de Jesus, mas José é aquele que interpreta sonhos, né? O sonho do faraó na Bíblia. José é aquele que acrescenta a palavra de Deus. Olha que legal. É. Viajei. Só por causa do Márcio e do Marcial. É. Mas aí eu fiquei as duas coisas, né? Eu fiquei um artista marcial que interpreta, que analisa, né? Que interpreta sonho. É, interessante, né? Um artista marcial que interpreta sonhos. Mas outro dia eu botei uma frase, eu não sei se a gente já falou isso aqui em algum episódio, mas uma frase da Van France que na verdade não está escrita, mas que o Theo lá em Zurique, né, ele falou que ele estava do lado da Van France quando ela disse isso para ele. E eles estavam assistindo uma demonstração de arte marcial. Eu acho que de karatê, não tenho certeza sobre o que era, mas acho que de karatê. E ela virou para ele e disse assim: a agressividade controlada é muito bela, enquanto a agressividade descontrolada é horrível. É feia, é horrível, né? É uma frase super simples, mas faz, né? Se a gente for pensar na profundidade que ela tem, como é característico das frases simples, né? Assim, é, é muito profunda, né? E eu acho que a arte marcial é isso, né? Essa agressividade controlada, direcionada, né? Assim, com propósito, com sentido. Por mais que a gente se arrebente no ringue de vez em quando, a gente não está tentando verdadeiramente se matar, né? Eu lembro que eu era moleque, cara, e uma menina, não faço ideia de qual era o nome dela, se apresentou no Jô Soares fazendo uma apresentação de Kung Fu, mas solo. Então tinha uma estética até diferente da luta, porque era mais essa plasticidade dos movimentos mesmo. Nossa, cara, foi uma das coisas mais lindas que eu já vi no Jô Soares, programa do Jô. Ela Aham. tava com, sei lá se é um kimono, mas uma roupa até rosa, assim, cara, bonita. Legal, cara. Mas muito legal essa conexão que você fez aí a partir da fala do Rio Manhattan, que é isso, né? A arte marcial é isso, né? Através
é o amor a Ares, né? O amor é isso aí, é Eros e Ares, né? Assim, é muito, muito legal isso, cara. Nunca tinha pensado dessa maneira. Gostei muito da imagem. A questão, o que o Hillman tá falando, até para vocês que estão escutando a gente, né? É, isso, ele tá trazendo isso para a guerra, daí o Zé mencionou que ele também traz essa mesma proposta até para o suicídio, e de alguma forma a gente leva essa proposta também nos nossos consultórios, que é aquilo que mais incomoda, aquilo que mais os atravessa, aquilo que mais nos sensibiliza emocionalmente, é exatamente aquilo que precisa ser apreciado. E é interessante porque o movimento contemporâneo da sociedade faz um movimento contrário, é se afastar, repudiar, aniquilar, sempre olhar para esses atravessamentos do lado de fora e nunca do lado de dentro. Então, o que o Hillman está fazendo para a gente aqui, o que ele está convidando a gente, é olhar para essa guerra do lado de dentro. Portanto, que quando a gente traz aqui essas imagens dessas duas guerras mais proeminentes do ponto de vista midiático, né, que está rolando na Ucrânia e Israel e faixa de Gaza, e a gente não está rigorosamente tomando partido, e assim, e aí é a hora que vem uma coisa complicada, né? Porque não tomar partido, então quer dizer que você é a favor? Não, a gente não é a favor de nada. Mas a nossa proposta aqui é uma reflexão mais crítica sobre essa guerra interna. Quem será o palestino que me habita? Quem será o israelense que me habita? Quem será o ucraniano que me habita? Quem será o russo que me habita? Esse é o tipo de reflexão que cabe na perspectiva junguiana e não simplesmente literalizar a experiência, porque a gente não está considerando esse amor à imagem como o Hillman está pedindo para a gente. É, agora, não significa que isso seja tarefa fácil, porque olhar para esse conteúdo tão forte, tão destrutivo e, de alguma forma, tocar a pontinha da consciência de que ele também nos habita é muito difícil. É muito incômodo. Eu estava fazendo um paralelo aqui, enquanto você falava e de vez em quando eu faço isso em aula, de vez em quando eu falo nos grupos, que é a gente está na adolescência da humanidade, né? Pelo menos se a gente fizer uma leitura das fases bem a passando aqui do desenvolvimento da personalidade, né, que o Jung propõe, ou que a gente pode propor a partir do que o Jung fala, né? Então, pleroma, idade da mãe, né, ou da maternagem, né, melhor assim, né, a idade da maternagem, a idade da paternagem, adolescência barra alteridade, né, a hora que a gente sofre talvez, tá, talvez a primeira grande libertação ou deveria sofrer a primeira grande libertação das imagos parentais, né, assim, da influência dos imagos parentais, aí vem metanoia para poder entrar no processo de individuação. Né? E aí, no meio desse processo, a gente vai se libertando da influência desses imagos ou dos complexos parentais. Estava falando do ponto de vista do indivíduo, mas ele mesmo faz esse paralelo, né? Do ponto de vista da coletividade, da espécie humana. Então, a gente estava lá, no pleroma, aí começou a criar consciência, entrou né, na fase das sociedades, tem gente que chama de matriarcal ou de matricial, aí depende do ponto de vista e do conceito. Aí a gente entra no patriarcado e, teoricamente, a gente está saindo desse patriarcado para entrar na alteridade. Ou seja, a gente está na adolescência, né? Estamos na adolescência da cultura, da espécie, da sociedade. Então, esse tipo de. E o Valdemar fala isso, né? Esse tipo de conflito é, literalizado ainda vai ser muito frequente. Eu não sei se é uma visão pessimista, eu acho que não, eu acho que é mais uma visão realista do que pessimista. Ainda vai ser muito frequente e se prova, na verdade, dessa maneira, quando a gente olha para o que está acontecendo no mundo. Porque é isso, a gente está na adolescência em termos de sociedade, né? Então a gente tá se separando agora, né? Dessa guerra com o que era a influência desses complexos parentais, né? E aí eu fico pensando no adolescente que passa por isso, né? Assim, a gente já foi adolescente, a gente sabe como é essa guerra, né?
A gente sabe como é angustiante você não saber o que você é, para onde você vai, que merda vai dar, né? O que você vai se tornar. Você não quer mais aceitar o que seu pai fala, que você não é ele, você não quer mais aceitar o que sua mãe fala, que você não é ela, mas ao mesmo tempo eles dizem coisas que podem ser coerentes, mesmo assim você nega. É uma confusão do caralho, né? Assim, é, e aí, é isso aí, né? Assim, é isso que a gente está vivendo em termos de coletividade. E aí, cara, o inimigo se torna outro, né? É. É a melhor fase, né? Porque, né, os caras viram militar ali, são doutrinados nessa fase aí, né? 18 anos. Tá no Uhum. meio da adolescência, né? A adolescência vai terminar, vai, mais ou menos, né? O Jung vai falar entre 20 e 25 anos, né? Assim, a neurociência vai falar entre 22 e 23, que termina a fase de mielinização das células cerebrais, mas simbolicamente vai até os 35. Ainda mais nos dias Eu acho, atuais. eu acho. Cara, vai até os 35 e talvez homens até um pouco mais do que mulheres, eu acho, cara, não sei. É. Mas, cara, me fez lembrar dos filmes brasileiros que tiveram bastante sucesso, né? Cidade de Deus e Tropa de Elite, Sim. que, que eram filmes de guerra. Outras formas, outras manifestações de guerra, não no sentido literal da guerra, mas uma guerra social e sociológica. Então, é muito interessante como essa guerra ela tá dentro, né? E eu vou projetando e vivendo isso de maneira absolutamente impensada e refletida. É interessante que na própria Bíblia, se a gente lê os textos históricos, históricos assim, né? Históricos no sentido de que eles representam a história, mas os textos mais antigos. é, Cara, é impressionante como o princípio tá ali, né? Assim, o princípio da disparidade de povos, da diferença de classes, né? É muito louco isso. Aí a gente já falou disso em outro episódio, mas assim, pegando até um pouco isso, né, juntando isso aí que a gente está falando, né, quando o Campbell fala lá, né, da Guerra de Troia, né, como Zeus e os outros deuses pensaram, tem gente demais no mundo, né, assim, claro que eu tô resumindo, né, eu tô fazendo É, uma tô versão parafraseando aqui, enxuta. né, é uma versão delírio, né, assim, o Zeus sentado lá com os caras e falaram, meus caras estão, muita gente aí, né, bicho, vamos criar uma guerra aí louca, insana, né, assim, que aí é interessante, né, porque juntando com o que você estava falando do Hilma, tem a ver com Eros, né, assim, porque por causa, né, tem toda a questão de Helena e Paris, o apaixonamento, o sequestro de Helena, não sei das quantas, né, assim, então parece que tudo começa em torno do tema do amor, né, e aí de repente as duas nações lá estão guerreando, né, mas tinha isso, né, tinha esse plano divino, né, para diminuir o número de humanos na Terra. É, se a gente fizer uma leitura literal, é ruim, né? Mas se a gente pensar simbolicamente, talvez seja um pouco isso, né? Assim, os deuses, os arquétipos, a dimensão arquetípica negada ou tratada como qualquer coisa, né? É, se manifestando aí e rompendo na literalidade. Cara, você sabe que nesses últimos dias aí, faz um tempo já que eu tô nessa, tenho visto vários vídeos no YouTube de astronomia e também de idade da Terra, desenvolvimento da Terra, e a gente fala da extinção dos dinossauros. E essa foi só uma das grandes extinções que teve na Terra. Inclusive, não sei se você lembra que a gente viu lá no Museu de Chicago, Zé, muito rapidinho, Lembra? que a Lembra? gente, A que gente a está gente... indo para a sexta, né? Não é? Não foram cinco já? A gente está indo para a sexta Exato, grande exatamente. extinção, é isso, né? É. Teve cinco grandes extinções na Terra, e cinco grandes extinções naturais, né? Meteoro, clima, qualquer coisa assim. E é muito louco. Eu gosto de pensar pensar nessa coisa de tempo.
Homo sapiens, a nossa espécie, supostamente teria aí alguma coisa em torno de 200 mil anos, entre 200 e 150 mil anos de existência, que não é nada para a idade do planeta Terra e menos ainda para a idade do universo, né? A Terra tem hoje, estima-se, 6,5 bilhões de anos. É muito louco isso, né? E aí vem nós Eu humanos. preferia que número é esse, né? Como assim? Cara, é Que é isso? isso, né? 6,5 bilhões de anos. É muito louco, cara. E aí eu vendo esses vídeos, em algum momento o Sol ele vai inflar, ele vai ficar maior, e quando ele ficar maior, ele vai naturalmente vai engolir a Terra. E muito provavelmente uma das luas de Júpiter ou Saturno vai ter as condições ideais de vida, porque ela vai estar na distância desse novo Sol e com os elementos químicos que provavelmente garantem a vida. Será que neste momento uma nova humanidade surgirá na Lua, em uma das luas, né? Na Ganímedes, na Europa ou na Lua de Titã? Não sei. E, cara, e aí vem o ser humano, né, no auge dos seus 200 mil, É. que não é Ah, nada. nossa, a gente É, manda em tudo. vamos resolver. É, vamos É. livrar. Cara, chega a ser até ingênuo, né? Uma ingenuidade, só que uma ingenuidade destrutiva, né? Não uma ingenuidade divertida, mas uma ingenuidade destrutiva, né? E como a gente sofre consequência por conta disso, né? É, E é aquilo que Jung alerta no volume 10 da obra, eu não sei exatamente qual, porque eu me confundo em qual dos livros ele falou, mas talvez no 10/1, no 10/3, falando sobre a importância do. Acho que é no 10/1, presente e futuro. Na importância do indivíduo. Do indivíduo olhar para dentro, do indivíduo entender o que é essa guerra interior, do indivíduo entender essas projeções sombrias que ele faz. Porque quando ele tiver condição de olhar para isso dedicadamente, aí talvez ele não precise mais projetar esta guerra para fora, né, e olhar para a guerra de dentro. E até lidar criativamente com essa guerra, é, enfim, que existem algumas alternativas quanto a isso que eu já vou falar, mas diga aí, Zé. Você assistiu Oppenheimer, não? Não, cara. Cara, é legal, viu? Não, eu quero É ver, eu quero legal. ver. Ah, é legal, porque, né, olhando do lado de cá, talvez eu dê aí alguns spoilers, mas do lado de cá, a corrida, é, existiu uma corrida para construir a bomba, né? De várias nações diferentes tentando chegar primeiro. E isso é interessante, porque a gente sabe disso, né? Que voltando para a história da manifestação arquetípica, né? Tem alguma coisa irrompendo na consciência. E quando isso acontece, ela não acontece num lugar pontual, né? Assim, ela acontece, na verdade, em vários lugares diferentes. Então, a gente até brinca com isso, né? A Malena brinca com isso no mundo acadêmico. Ela fala: se você teve uma ideia, corre para publicar, porque provavelmente mais 5, 6 pessoas tiveram a mesma ideia que você, né? Assim, pelo menos 5, 6 pessoas tiveram a mesma. Porque é isso, ela não rompe só em mim, né? A história do Jung dizendo né, que a gente não tem a ideia, né? Que a ideia ela toma conta da gente, ela irrompe na consciência, né? E o filme mostra isso, né? Assim, ele mostra como essa ideia e a corrida vai surgindo de maneira paralela em vários lugares, nas várias nações, ou em vários indivíduos, né? Assim, mas de como alguém chegou primeiro, né? Ou de como uma equipe, porque não foi só ele, né? Mas de como uma equipe chegou primeiro. Mas a coisa continua se desenvolvendo, né? Assim, então, essa o que eu estava falando mesmo isso, hein? O que você estava falando que me chamou a atenção para isso? O que era? Me perdi Não, aqui. eu tava falando sobre o indivíduo olhar para a guerra interior e Sim, era isso aí. era isso. É. Era isso. Mas assim, então é isso, né? E de como essa guerra ela vai irromper.
de diferentes maneiras na consciência, e aí está o papel do indivíduo, né? Como é que eu vou lidar com essa guerra que irrompe? Ela irrompe, não tem o que fazer, né? Assim, porque o self é as duas coisas, né? Assim, o self é guerra e paz. Ou paz e guerra, né? Não tem ordem, né? Assim, o self é bem e mal, o self é certo e errado. Isso, todas essas divisões, na verdade, só vem depois da criação da consciência, mas o self vai se manifestar do jeito que ele achar que deve naquele momento, né? Assim, então, cada um indivíduo a partir da criação da consciência individual, né, a criação da manutenção, da ampliação, sei lá, e cada um usa a expressão que achar melhor aí, da consciência individual, lidar com essa irrupção, né? Assim, como é que eu lido com isso aqui? Eu vou lá e dou um tapa no cara? Ou peraí, deixa eu ver aqui se tem uma outra maneira de lidar com isso aqui, né? Porque às vezes é uma projeção, mas às vezes é um cara enlouquecido que está correndo na tua direção com uma faca, né? Assim, então, como é que a gente faz, né? Primeiro eu comentar uma coisa teórica, depois trazer a imagem de um filme. Primeiro a coisa teórica, quando você fala assim que o self ele é guerra e paz, né? Claro que eu concordo com isso. Me faz lembrar da tradição judaico-cristã, e quando a gente olha para a Bíblia, no Velho Testamento, a gente tem o que a Lilian Wurzbach chama de um verdadeiro monodeus, né? O Javé é um monodeus. Ele é um verdadeiro. Porque esse é o verdadeiro monoteísmo, né? Que imagem que ela está fazendo disso? Porque o Javé, ele é profundamente misericordioso, mas profundamente vingativo. Dá pra gente trazer algumas imagens lá do Êxodo, quando ele se vinga das pessoas. Olha, se você fizer isso, eu te ajudo, mas se você não fizer, eu vou mandar água podre para você morrer. É muito louco, né? E aí, As nossas leituras são ótimas, né? Não, continua aí, continua. Eu adoro isso. e aí quando a gente vai para o Novo Testamento, que aí, cara, é onde o Jung, de fato, é onde dá para ver a genialidade do Jung nesses dois livros, que é o Resposta a Jó, né, cara, o Resposta a Jó é um livro que dá vontade de chorar, cara, de tão lindo que ele é. E bom, depende de quem lê, né, que tem vontade de chorar, lógico, né, mas Não, eu acho que tudo que, ou de felicidade, ou de tristeza, ou de agonia, ou de angústia, ou algum né, ou, choro veio, né? nossa, que legal, é. E o Ion, que ele vai fazer toda uma ampliação de si mesmo, porque aí a gente está trazendo o Deus do Novo Testamento, a gente não tem mais um monodeus, nós temos um quadrideus. Por isso que ele fala que o si mesmo ele vai ser composto por quaternos. E o que é esse quadrideus? É o Deus em si, que é apenas bom. A gente vai ter a imagem humanizada desse Deus, que é o Jesus Cristo. Nós vamos ter o elemento, a amálgama entre Deus e Jesus, que é o Espírito Santo, mas a sombra, que vai ser, de certa forma, refutada, mas que participa necessariamente, que é o diabo. Então, aquilo que outrora estava totalmente amalgamado no Javé, no Novo Testamento vai ser transformado em 4 elementos. Só que esse processo, isso é interessante, não é uma coisa aleatória, ele representa o processo evolutivo da consciência. É uma consciência que é capaz de transitar nesses 4 campos e reconhecendo esses 4 campos e que eles acontecem, que eles estão aqui. Tem uma frase do Jung no livro Vermelho que ele está ali fazendo um processo de imaginação ativa e ele pergunta para a ânima, né, para a alma, mas por que você anda com esse cara aí, né? Porque ele tá aqui, né? E ele falou, por que e você, vermelho, por que você anda com ela? Eu falei, é que eu tenho que fazer minhas coisas, né? Se não fizer as coisas que eu tenho que fazer, eu perco minha freguesia, né? Mais ou menos assim a frase dele, né? Ou seja, eu tenho que participar disso aqui também. E aí me veio à cabeça um filme, cara, que ele é até divertido, mas ele é sério ao mesmo tempo, que é Um Dia de Fúria, com Michael Douglas. É demais esse filme, cara. E eu Eu vi acho ele, cara, esse demais. filme faz muito tempo, e eu não acho, eu preciso ver de novo, com a cabeça de hoje, cara, porque eu era moleque, depois eu nunca mais vi. É, Cara, mas é muito bom. ele tá num processo de angústia. Quem tá ouvindo a gente, se você não viu esse filme,
É basicamente um cara que dá tudo errado pra ele num dia e aí, de repente, ele fica virado no giraia, pega um taco de beisebol, quebra uma loja inteira. Só que ele é tipo, meu, um funcionário padrão de alguma coisa lá. Ele é até aquela imagem do Homer Simpson, camisa branca de manga curta e gravata que Uma gravatinha, ela tinha. funcionário padrão mesmo de alguma corporação, alguma coisa É, assim. alguma coisa assim. Ah, E acontece, dá tudo errado pro cara e o cara fica. E assim, aí era um cidadão absolutamente comum que vira o inimigo número um dos Estados Unidos, né? É legal essa inversão que acontece, porque todo esse caminho que eu fiz é só para dizer que assim, a guerra vai vir. Seja numa consciência mais primitiva, num Javé vingativo, ou seja numa consciência mais evolutiva que consegue trazer 4 elementos para coparticipar criativamente da sua existência. Então, a guerra, no sentido simbólico, não é uma escolha, ela é um dado de realidade. Aí eu volto no James Hillman. Então, o que a gente faz com essa guerra? Aprecia ela internamente, para que ela possa trazer o seu caráter criativo. Ainda nesse texto, ele vai avançar, eu não vou mais ler muito mais aqui, mas ele vai dizer da importância de trazer os aspectos simbólicos do deus Marte para participar dessa guerra. Ele vai fazer uma crítica dizendo: Marte não participa mais da guerra. Né? É uma guerra da projeção, e não mais uma guerra que ocupa um espaço no âmbito sagrado. Porque assim, se a guerra ela nos habita, ela vai acontecer. Mas como que essa guerra deve acontecer? Até mesmo a guerra foi uma fala de um dirigente, não sei se da ONU, acho que um dirigente da ONU falou essa semana, que falou assim: olha, até a guerra precisa ter regras, né? Só que não é sobre regras, e sim sobre o entendimento simbólico dessa guerra dentro da gente. Só que quando a gente pensa em humanidade, e partindo do princípio de que estaríamos nessa adolescência da humanidade, que adolescente que de fato está preocupado com a guerra interior? exato, é isso aí. Ele Não só dá, vive. né? Inclusive, né? É. É isso. Com algum, claro, né? Assim, com algumas exceções, mas normalmente. Eu Por tive um isso que. cliente uma vez, cara, adolescente, Hum. que, que chegou chegou no consultório com ideação suicida. Eu vou resumir, né, a história. Se ele chegou com ideação suicida, e já tinha até tido uma quase, né, uma semi-tentativa ali. É, e aí, claro que é muito mais complexo do que eu vou dizer aqui, mas aí o que a gente fez foi estudar a morte. E assim, o que a gente fez? Vamos abraçar então esse fenômeno. Vamos estudar. Era um cara que tinha 14, 15 anos, mas tinha prontidão para ir, para viajar nas histórias, nas narrativas, né? Então a gente começou a estudar a morte nas diferentes mitologias. Como é que é a morte na mitologia egípcia, na mitologia grega, na mitologia cristã? A gente foi estudando e aí a gente mudou de assunto e a gente continuou o processo e a gente nunca falou mais no assunto. Ficou para trás, né? Assim, coisa, ela se resolveu, né? Por si. O que a gente fez foi dar atenção, né? Se ele trava uma guerra com esse personagem, né? Com esse personagem, né? Com essa personificação, sei lá, com a morte, com essa cessação, né? Não sensação, cessação, né? É, aí é isso, né? E rompe, toma conta, vai pro literal. Mas são pouquíssimos os adolescentes que têm essa prontidão, né? Assim, a maioria está preso na tela ou sei lá onde, e aí vai fazer o quê? Vai travar essa guerra contra si mesmo, né? Aí vira uma ideação suicida, um comportamento autodestrutivo, sei lá o quê. Literalizado, né? Claro. Literalizado. Claro. É, eu queria trazer só uma outra citação do Hillman aqui, que eu achei ele falando do Deus Marte. Ele comenta o seguinte: é, enfim, ele vai dizer que o Marte intensifica os sentidos e exalta o sentimento de solidariedade em ação. Essa vivificação energizada, que os romanos chamavam martinéreo ou marte moles, molar, compacto, o fazer as coisas acontecerem, a mobilização.
Marte dá resposta à desesperança e afasta a incapacidade que sentimos diante das armas nucleares ao despertar o medo, Phobos, seu parceiro ou filho grego, e a fúria, ira, indignação. Marte é o instigador, o ativista primordial. Para colocar o contraste em termos escatológicos, Marte é o deus dos começos, o signo do carneiro. Março é seu mês, e abril, Marte apertus, a abertura, fazer as coisas acontecerem. O Apocalipse pode erguer os véus, mas se fecha na solução verdadeiramente final, depois do que não existe reabertura, nenhum recurso. Está quebrada a roda da fortuna. Então é interessante como ele coloca Marte, e quando ele coloca Marte, Áries, Áries é o primeiro signo do zodíaco, né, o signo do carneiro. É, Mas mais essa ideia de criatividade, né? Que surge. É uhum, legal. Tem um colega de faculdade, que ele fez psicologia, mas não trabalha com isso e tal, mas é um cara que, cara, assim, eu não conheço ninguém que saiba tanto sobre a Segunda Guerra Mundial quanto ele, assim. Quando eu estudo, né, um pouco, eu gosto de mais que o estudar João isso. Baroni do Paralamas, Cara, eu não sei não, ia ser interessante, viu, essa conversa aí entre os dois. Porque, bicho, assim, o Chico, o nome dele é Chico, Francisco Chico. O Chico, cara, enfim, assim, é muito impressionante, é muito impressionante. Mas enfim, e a gente estava conversando sobre isso, e uma das coisas que a gente conversou, e que é muito sutil a gente dizer sobre isso, mas a partir dessa fala simbólica, a gente pode pensar na literalidade, que é, cara, tem histórias incríveis de saídas criativas para sobreviver, e muitas, porque a gente vê isso em filme atrás de filme, atrás de filme, atrás de filme, né, assim, durante a Segunda Guerra Mundial. Histórias de criatividade do indivíduo ou de um grupo, né, assim, para sobreviver, né, ou para resolver algum problema, enfim, para sobreviver, né, assim, que hora que você fala assim, cara, não é possível, assim, que esses caras tiveram, né, essa força de vontade, essa sacada, essa inteligência aqui, não só no sentido intelectual, né, mas assim, inteligência que une aí as quatro funções, sei lá, né, a alma no meio, não sei, né, para sair de uma situação e você fala, cara, impossível, assim. E era, né? E dava um jeito, né? Assim. Então, isso na literalidade, né? Assim, se a gente conseguisse fazer isso do ponto de vista imaginal, antes de precisar, né? Atirar. Mas eu acho que, cara, assim, a gente podia gravar horas para variar sobre o assunto, né? Assim, porque é tão complexo, tão complexo. Enfim, por mim tá né? bom, fala aí. Não, só para fechar duas coisas. Uma é que eu estava lá no Uruguai e um tema que é bastante caro, caro assim, né? É um tema curioso, digamos assim, para a história do Uruguaia, que são os sobreviventes dos Andes, né, quando eles caíram lá de avião, os jogadores de rugby e tal. Sim. Cara, tem um museuzinho lá em Montevidéu que conta um pouco dessa história, e o museuzinho é bem pequenininho, mas tem um documentário de 15 minutos que vale toda a visita. É o que vale. E quando você fala dessa sobrevivência, que eu não sei se todo mundo conhece a história, mas o que fez com que eles sobrevivessem foi o fato deles tomarem a decisão de comer carne humana. Se tá, Eu lembro. tá descrito no filme Eu fui Viva. nesse museu, mas enfim. Ah, Você foi nesse museu? acho que eu fui em Montevidéu, sei lá, uns 10 anos atrás, talvez mais. Eu acho que eu fui. Mas sim, continue. Talvez. Não, e assim, e ou seja, comer carne humana, né? É, é muito louco isso, né? Imaginar que o que fez com que eles sobrevivessem foi isso, porque era o recurso que eles tinham. Quando você fala de saídas criativas, né, diante de uma guerra, a guerra deles ali não era contra uma outra pessoa, era uma guerra pela vida. Uma vez que eles foram abandonados, a busca terminou 10 dias depois, eles viveram por ali 62 dias, mais 10, né, 72 ao todo, sendo que esses últimos 10 foram de caminhadas por 55 quilômetros até encontrar um vilarejo. Nossa, cara, me dá vontade de chorar, porque é muito pesada essa história. Ué. E eles conseguirem sobreviver depois. É, então, assim, às vezes a guerra interna ela pode encontrar saídas criativas e mesmo que você transgrida a algo, né?
mesmo que seja a imaculação de comer uma carne humana nesse contexto, né? Vale a pena ver o filme. O filme é mais assim cinematográfico, aquela coisa toda, né? Mas pelo menos para ter uma ideia do que é, vale a pena. Chama Vivos o filme. E para finalizar, eu penso sempre na sublimação do esporte, que o esporte é uma saída criativa também para a guerra. Porque no esporte você aniquila o seu adversário, mas sem aniquilá-lo, né? Então, por isso que países com maior nível de desenvolvimento de civilizatório também tendem a ter melhores qualificações esportivas de alguma maneira. Pelo menos assim deveria ser, né? Não que isso corresponda à realidade, né? Literalmente, né? Porque... Mas é legal isso aí. Eu tinha falado isso aí já a gente fica falando que o pão e circo, política de pão e circo, né? Assim, é ruim, mas é bom, cara. Porque assim, se não fosse isso, talvez a gente estivesse vivendo uma situação muito pior, né? Se não tivesse essa, sei lá, essa catarse, né? A Uhum, catarse do circo, né? Assim, a catarse do esporte aqui, né? Aqui a coisa é futebol, né? Assim, se não sim, tivesse a catarse do futebol, claro que de vez em quando, né? é, a coisa escapa, né? claro, claro. Né? Se pudesse, se a catarse pudesse ficar do ponto de vista, mais uma vez aí, marginal. Mas, cara, você já assistiu um negócio chamado cálcio histórico? Não. É uma insanidade, bicho. Eu não entendo as regras desse esporte. Eles jogam lá na Itália, são 4 times só, cada um de uma região da Itália. O campeonato só acontece uma vez por ano porque é uma porrada, assim, cara. Tem uma bola que eu não sei para que serve, porque, assim, aparentemente, de vez em quando alguém pega a bola na mão e sai correndo, mas eles jogam aquilo, jogam, é uma luta, eles jogam e lutam aquilo ao mesmo tempo, sem luva e se dando porrada até, assim, cara, eu assisti um documentário curto uma vez sobre isso e o cara falando assim, um velhão, todo badass, assim, sabe? E ele Uhum. falando assim, ano passado eu joguei e saí de campo carregando meu olho na mão. E orgulhoso disso. Orgulhoso. Aí ele fala assim: esse ano eu não vou jogar, meu filho é que vai. Tipo, muito orgulhoso esse cara. E é muito louco, porque os caras passam um ano se preparando, assim, para isso. Para entrar numa arena e de gladiadores, assim, com uma bola ali, que não sei, eu não entendo a regra, cara. Gladiadores, Enfim, óbvio. depois, se alguém quiser tiver curiosidade de olhar, você acha no YouTube aí. Como Calcio é com C, né? Calcio. Cálcio histórico, com S. Cálcio histórico. Uhum. Mas procure Caute isso aí. histórico. Cálcio histórico. É isso aí, os caras se arrancam um arrancando o olho do outro e todo mundo assistindo em volta. É pior do que MMA, cara, é uma bobagem perto disso aí. Ai, cara, bom, beleza. Daria pra falar de MMA, falar de jogos de videogame, tanta coisa que daria pra ampliar aqui, mas eu acho que ficou bem legal, cara. Tá bom. Vamos nessa que o dia segue. Valeu, gente! Abraço. Tchus!